Reunião extraordinária das comissões, conforme solicitação do vereador, presidente da Casa, Gilmar Isaías dos Santos. Segunda-feira, 19/12/2022, 18 horas 6 minutos. Tramitação, projeto de lei 107/2022. Dispõe sobre: autoriza a aquisição de imóvel pelo Poder Legislativo de Capelinha para, entre outros, construir espaço próprio da Escola do Legislativo e Balcão Cidadão e ampliação da sede atual. A Câmara Municipal de Capelinha aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a adquirir um imóvel destinado à ampliação do prédio da Câmara Municipal, imóvel esse extremante com a atual sede do Poder Legislativo, situado na Rua das Flores, número 295, matriculado no CRI desta comarca, no livro 2 RG, sob a matrícula 499, de 23 de janeiro de 1978, medindo 12 metros de frente, extremando pela direita com Simval Caldeira de Miranda, pela esquerda com a própria Câmara Municipal e pelo fundo com o córrego Areão. Em nome de Flávio Manuel da Cunha, portador do CPF 270 492 216 00, e da CIRG, número MG 2356 707 SSP MG, e de sua esposa Maria do Rosário Barbosa Cunha, inscrita no CPF 005 500 936 05, portadora da carteira de identidade RG, número M9 357970 SSP MG. Artigo 2º. Como condição de eficácia da presente lei, previamente a aquisição do imóvel, será deflagrado o processo de dispensa de licitação nos termos do que dispõe o inciso 10º do artigo 24 da Lei 8.666, de 1993, devendo o Poder Legislativo de Capelinha verificar no momento a regularidade do imóvel perante a Fazenda Pública e a inexistência de ônus reais sobre o mesmo junto ao cartório de registro de imóveis. Parágrafo único. Ainda como condição de eficácia dessa lei, o Poder Legislativo fará a quitação do valor com recursos próprios, independente de aporte financeiro por parte do Poder Executivo Municipal. Artigo 3º. A despesa assumida pela Câmara Municipal para a aquisição de bem possui previsão orçamentária no seguinte item: investimento para instalação da Câmara Municipal de Capelinha, 01001002 011 22 0000 13002, dotação 4490 61 00000, ficha 43, orçamento R$ 500.000. Artigo 4º. A forma de pagamento será dividida em duas parcelas, sendo cada uma delas correspondente a 50% do valor constante da avaliação oficial realizada pela Comissão de Avaliação de Bens e Imóveis da Câmara Municipal de Capelinha, limitada a R$ 380 mil. Parágrafo único. O valor final do bem a ser adquirido não poderá ultrapassar o que se refere ao caput deste artigo, inclusive inferior ao encontrado na avaliação contratada em 2020 por essa casa, se considerarmos o IPCA acumulado de 2021 a 2022, se somando a área acrescentada na mesma matrícula, que seria desmembrada, adquirindo-se apenas a metade do terreno, conforme acordo prévio com o proprietário do imóvel na gestão 2021-2022, realizado na presença de vereadores em reunião ocorrida em dezembro de 2022 nessa casa, objetivando economicidade do dinheiro do contribuinte capeliense. Artigo 5º. O imóvel integrará o patrimônio público municipal afetado por uso exclusivo das funções legislativas. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Capelinha, 16 de dezembro de 2022, Gilmar Isaías dos Santos, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Capelinha. O referido projeto ainda não consta a justificativa do mesmo, somente apresenta um documento de despacho. De antemão, já gostaria de estar pontuando que cabe à Comissão de Justiça e Legislação a averiguação sobre a legalidade desse processo, pois muitos entendem que
devido à lei orgânica municipal, esse projeto deveria ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal para posterior sanção. Inclusive, estarei lendo aqui a conclusão de uma decisão do STF, que eu acho que é importante nós estarmos colocando. Conclusão. De todo o exposto, responda às questões formuladas na presente consulta nos seguintes termos. A. Não há vedação para a compra de terreno e a construção de sede própria, tanto pelo Poder Executivo Municipal como pela Câmara Municipal, desde que tal despesa esteja vinculada a programa governamental incerto no plano plurianual e esteja também prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ainda existir dotação orçamentária própria da Lei Orçamentária Anual e serem cumpridas as exigências da Lei de Licitações, além de observando o limite constitucional estabelecido no artigo 29-A da Constituição da República. B. O registro de propriedade de um bem público, seja ele móvel ou imóvel, não poderá ser feito em nome de órgãos despersonalizados, como são a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal, mas tão somente em nome da pessoa jurídica de direito público correspondente, isto é, do município. A aquisição de bem deve ser formulada por escritura pública, realizando-se posteriormente a devida transcrição do cartório de registro de imóveis. D. Em regra, verifica-se que a aquisição de imóveis pela Câmara Municipal e pelo Poder Executivo Municipal opera-se por meio de desapropriação. Todavia, caso a Câmara Municipal e a Prefeitura optem pelo contrato de compra e venda, o administrador deverá atentar para os requisitos da lei civil e do regime jurídico administrativo, processo administrativo, prévia avaliação, lei específica de iniciativa do Poder Executivo, demonstração do interesse público, observância do devido procedimento licitatório, ressalvando este último a hipótese do inciso 10º do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 93. Senhores vereadores, então, dessa forma, eu gostaria de estar solicitando, enquanto Comissão de Legislação e Justiça, o parecer por meio da Procuradoria da Câmara Municipal de Capelinha e também entendendo que será um bem público, que será, de fato, acrescido, caso haja compra, ao patrimônio do município de Capelinha, que também tenhamos um parecer jurídico da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Capelinha. Não para embasar a decisão dos parlamentares, o parecer do Executivo, mas para que nós possamos, assim quando formos proferir a votação, estarmos munidos tanto daquilo que a Câmara Municipal, que é quem pretende estar adquirindo, pensa sobre o projeto, e também o Executivo, que é quem estará recebendo o bem. Pois, como nós sabemos, todos os bens adquiridos pela Câmara Municipal, eles pertencem ao município de Capelinha, que quem é mantedor é o Executivo Municipal. Então, os dois pareceres para que a comissão possa, de fato, estar votando, né, e emitindo parecer a respeito deste projeto. Senhor vereador Gilmar Santos. Eu já apresento a justificativa verbalmente, que fará parte do corpo do projeto de lei, assim que for redigida, mas já faço a justificativa aqui verbalmente. Senhores vereadores e população de Capelinha, nós temos aqui anexo à Câmara Municipal de Capelinha funcionando o Telecentro e o Balcão do Cidadão, onde temos a oferta de cursos profissionalizantes de computação e almejamos até ampliar a grade desses cursos. Hoje o espaço não é tão adequado e suficiente à demanda que tem, basta qualquer um vereador e cidadão capelinense consultar a coordenadora desse serviço, que vai ver que a fila de espera por uma vaga é enorme. Nós só temos 9 mesas disponíveis para a oferta desse curso. E ainda temos o serviço, como eu já disse, prestado pelo Balcão do Cidadão, e que nós, objetivando melhora na prestação desses serviços, e até porque o arquivo da Câmara Municipal de Capelinha já não está cabendo nas nossas dependências, e o local que estava alugado
por R$ 400 por mês era totalmente inadequado, mofando os documentos, a umidade, pois era num porão, até facilitava o surgimento de traças. Então, a gente precisava adequar toda essa situação e, percebendo que havia um imóvel quase de frente à Câmara Municipal, recém-construído, novo, e que daria para fazer essas adaptações, nós optamos pelo aluguel desse espaço. E este imóvel tem um custo de R$ 7.000, vai receber ainda as dependências do serviço administrativo da Câmara Municipal de Capelinha, porque os senhores bem sabem, aqui no prédio da Câmara Municipal nós temos uma sala em que funciona 2 assessoras parlamentares e a diretoria junto. O serviço de contabilidade, de compras e de licitação e controle interno também funciona na mesma sala. A assessora jurídica do procurador da Câmara trabalha numa sala adaptada, num espaço adaptado dentro do arquivo, porque não tem sala apropriada para a mesma operar a sua função. E ainda a sala que é destinada aos vereadores, por muitas vezes é ocupada por um vereador recebendo o seu eleitor e precisa da Câmara realizar uma atividade administrativa, como de licitação, por exemplo, em que o vereador fica até impossibilitado de receber o seu eleitor. Então, nós precisamos adequar todas essas situações. Eu gostaria que qualquer um dos 12 vereadores estivesse no meu lugar aqui enquanto presidente, que saberia que essa necessidade não é por vaidade, é por necessidade realmente do Poder Legislativo. Aqui, que está presente nessa casa, apenas o vereador Gedalvo já presidiu a Câmara. Eu acredito que ele também poderá falar com propriedade a respeito dessa necessidade que a Câmara tem. Então, o aluguel de R$ 7.000 por mês, em 4 anos, ele já vai dar aí quase R$ 250 mil para a Câmara Municipal de Capelinha. Então, eu acredito que o Executivo ele também vai colaborar conosco nessa decisão, e eu já falei, nós já tivemos discussões aqui a respeito, em que eu pedi até a participação dos senhores vereadores da base para ajudar a convencer o Executivo, porque lá está um vereador, um ex-vereador dessa casa, conhece o trabalho daqui e sabe o quão é importante a gente fazer esse investimento para a Câmara Municipal. E que não é para a Câmara, na verdade, é para a população de Capelinha e para o próprio Executivo, onde a gente está valorizando um bem que é dele próprio. E eu quero ressaltar aos senhores vereadores, se durante a discussão a nossa assessoria puder localizar, um ofício que eu fiz solicitando ao prefeito a destinação de uma área gratuita, porque a Câmara tem, como foi solicitado aqui, informado na leitura do vereador Reginaldo, dotação própria, recurso próprio, previsão na lei orçamentária e que já foi inclusive aprovada para o ano que vem, recurso destinado até para a construção. Então, nós temos recursos, não vamos depender do Poder Executivo, não vamos atrapalhar as necessidades da Prefeitura e, muito pelo contrário, assim que finalizado a aquisição e uma futura construção, que certamente será até por outra mesa diretora, por outra Câmara, a Prefeitura passará a ter uma economia, porque o município e a Câmara não terão que pagar mais aluguel, terá uma estrutura perfeitamente adequada para prestar o seu serviço e receber a população, e economizando, então, o recurso público e valorizando o Poder Legislativo, porque a gente sabe o quanto nós precisamos receber bem uma população que está crescendo. E eu convido os senhores vereadores, nós não pudemos estar presente na inauguração da Câmara de Minas Novas, mas convido a cada vereador que não foi ainda, que nós já conhecemos ela um pouco antes de inaugurar, mas que vá conhecer a estrutura da Câmara de Araçuaí, vá conhecer a Câmara que está sendo construída em Diamantina, e Capelinha é o município que é um dos mais importantes do Vale de Jequitinhonha, do Alto de Jequitinhonha, e eu acredito que nas dependências que nós estamos hoje, precisamos desse investimento. E quanto à questão do registro, vereador Reginaldo, não resta dúvida para mim, enquanto vereador, presidente dessa casa, para a nossa Procuradoria Jurídica, de que o registro ele deverá ser feito, sim, pelo município. A aquisição, ela perfeitamente pode ser feita pela Câmara Municipal, desde que tenha, como já foi dito, mais uma vez, dotação própria, recurso, previsão na lei orçamentária e que obedeça os trâmites da lei de licitação a 8666 de 93. E
É isso, espero contar com o apoio dos senhores vereadores e vamos sim solicitar esse. O senhor pediu só 2 pareceres, da Procuradoria da Casa e da Procuradoria do Executivo, eu vou pedir um terceiro, porque o que o senhor pediu para o Executivo é somente para nortear o entendimento do senhor, enquanto presidente da Comissão de Legislação e Justiça, mas nós precisamos também de uma assessoria externa do nosso corpo técnico da assessoria externa, né, a DSA, a FGA, que elas possam nos orientar juridicamente nesse processo, porque até então temos o entendimento que é perfeitamente possível dar seguimento a esse trâmite. Senhor presidente, somente também eu acho importante a gente estar colocando, o doutor Alexandre, ele falou sobre a questão de ele possuir parentes, né, que são proprietários do imóvel que a Câmara pretende estar adquirindo. Então, que a gente tenha somente, então, só os 2, né, pareceres, mesmo o parecer por parte da DSA e o parecer por meio do Executivo Municipal para a gente entender o posicionamento do mesmo. O projeto ainda está em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Vereador Charles. Queria dar uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dar uma boa noite a todos os moradores do bairro Água Santa que já se encontram aqui no plenário. Só observando o que o nobre vereador falou, não seria o caso de fazer um projeto de indicação, não? Já que tem que partir do Executivo? Não, só responder o Charlinho aí, só informalmente aqui eu falando, é porque ele pediu para um projeto de indicação. E pelo que eu andei lendo sobre o assunto, tem que ser uma lei específica do Legislativo para poder fazer essa aquisição. Inclusive, é uma das obrigações, né? Que eu estou lendo aqui agora, que o Legislativo Municipal pode licitar um imóvel que será comprado para ser utilizado como sede da Câmara de Vereadores, desde que haja previsão orçamentária, autorização em lei específica. Entendeu? Os próprios pareceres que a gente encontra se trata dessa natureza. Tem que ter uma dotação orçamentária, né? A previsão orçamentária para a compra e um projeto de lei específico que fala sobre a aquisição do imóvel. E eu não vejo nada que impede, desde que a Câmara tenha. Inclusive, nós temos até algo a mais, porque eu estava olhando num caso aqui, existiu um local que o que pegou nesse projeto foi que a Câmara não tinha uma comissão de avaliação específica. E aqui nós temos, né, na própria Câmara, uma comissão de avaliação. Então, eu não vejo nada que impeça a esse projeto, o andamento desse projeto até o momento. Senhor presidente. Senhor vereador Gedal, mas dentro ainda do que o senhor vereador Luciano pontuou, ele pontuou lá que precisa de lei específica, precisa de previsão orçamentária e precisa da autorização, não é isso, senhor vereador? Autorização em lei específica, que é a lei. Essa lei aqui, se ela for aprovada pela Casa, ela é uma autorização do Poder Legislativo, entendeu? Então, ela já é uma autorização. A única autorização que pede é uma autorização em lei específica, que é essa. Seria o caso do projeto aprovado. O presidente não teria autonomia de ir lá e comprar, como, por exemplo, o presidente adquire carro, adquire qualquer coisa para a Câmara sem uma lei específica dentro votado no plenário. No caso de imóvel, ele já precisa da autorização do Poder Legislativo para fazer essa aquisição. E só para inteirar, senhor presidente, que foi lido aí um breve relatório, não sei produzido por quem, mas até fere a iniciativa do próprio Poder Legislativo em tratar das suas demandas, das suas necessidades, se o projeto tivesse que nascer do próprio Executivo. Então, é a autorização legislativa, basta a proposição do projeto de lei, se for aprovado pela Câmara. E como eu disse aqui na minha fala anteriormente que tinha feito um ofício, eu gostaria da atenção dos senhores vereadores, que eu vou ler brevemente aqui esse ofício. O ofício é de número 210, de 26 de abril deste ano. 26 de abril.
Excelentíssimo senhor Tadeu Felipe Fernandes de Abreu, prefeito municipal. A paz de respeitosamente cumprimentá-lo e na condição de presidente dessa Casa Legislativa, utilizo do presente para solicitar de Vossa Excelência a cessão de um terreno para a construção de novo prédio da Câmara Municipal de Capelinha. Solicitamos, para tanto, que a resposta seja encaminhada em caráter de urgência. Sabemos que hoje o prédio da Câmara atual não mais atende às demandas dos servidores, nobres vereadores e mesmo da população, especialmente quando precisamos tratar em audiências públicas, eventos de maior porte, sendo necessária a construção de novo prédio com mais departamentos, espaço adequado para a realização das tarefas, armazenamento de arquivos, almoxarifado, estacionamento, plenário, sala de reuniões, o que facilitará o desenvolvimento do trabalho diário. Desta forma, requer a resposta acerca da doação do terreno no prazo de 15 dias para que possamos nos organizar para projetar a nova construção ou, havendo resposta contrária, será necessário realizarmos uma reforma visando a ampliação do prédio atual. Fotos anexas da situação atual, que eu inclusive mandei fotos para o prefeito informando que se nós não tivéssemos alugado ali o novo espaço, as caixas da prestação de conta do exercício de 2020 estariam no corredor até hoje, porque nós não tínhamos aonde colocar as caixas, você sabe, os seus vereadores se lembram das caixas de papelão com toda a prestação de conta no corredor da Câmara aqui, que inclusive foi colocada em cima de uma prateleira. A prateleira não aguentou o peso da prestação de conta e ainda caiu no corredor ainda. Correu o risco até de atingir algumas pessoas, né? Então eu estou só recordando para os senhores vereadores a situação. Então, vale ressaltar que a resposta for positiva, a Câmara tem orçamento e condições de realizar a obra com recursos próprios e, ao fim, entregar o prédio atual ao Poder Executivo, que poderá fazer uso do mesmo de forma a economizar com aluguéis. E ainda pelo fato do mesmo estar centralizado, torna-se muito interessante para várias finalidades. Sem mais para o momento, despeço, me levanto voto de estima a respeitosas considerações. Atenciosamente, de mais a dos anos, vereador Agi PTC. Então, essa resposta, ela demorou a chegar por parte do Executivo e quando chegou, ela chegou de forma negativa, de que o município não tinha nenhum terreno que poderia ser destinado para essa finalidade. Mas, poucos dias depois, nós recebemos um projeto aqui, por exemplo, doando terreno para construção do campo de futebol do Capivari, que nós aprovamos por unanimidade. Mas tem outras áreas assim, no Nações, se eu não me engano, no Grajaú, tem... Né, ainda no bairro Jardim Aeroporto, ainda tem lote lá do município, no Vista Alegre tem, no Planalto, Esplanada, todos esses bairros novos aí tem área ainda disponível para o município. Mas para a Câmara ele falou que não tem. Então, assim, eu acho que a única medida que a gente teve foi essa, que a gente encontrou foi essa, e nós precisamos contar com o apoio de todos aí para que esse passo seja dado. É importante e necessário, e qualquer um que duvidar da necessidade, eu convido para vir na Câmara e conhecer o nosso dia a dia de trabalho. Vereador Gedaldo. Senhor presidente, hoje mais ainda, porque na verdade já se passaram 6 anos, ou 4 anos da minha presidência. Quando essa Câmara foi construída, na verdade, ela foi construída atendendo a demanda de uma Câmara Municipal da época. Hoje, praticamente, quase todos os cômodos dessa Câmara eles são insuficientes para atender a demanda da Câmara. Quando vocês olham, por exemplo, o gabinete do presidente, onde ele recebe pessoas, reunião com pessoas, não cabe mais que 2, 3 pessoas no gabinete do presidente. Quando vocês olham a cantina dessa casa, da Câmara, por exemplo, uma cantina coada, pequena, sem espaço para poder trabalhar. Quando olham o arquivo, precisando amontoar caixas e caixas no corredor dessa casa. Quando vocês olham, por exemplo, o espaço onde o jurídico dessa casa trabalha. Mal cabe uma mesa para poder ele fazer seus trabalhos e mais uma cadeira para receber algumas pessoas. Quer dizer, hoje tudo é inadequado aqui nessa casa. E eu acho que até uma sorte muito grande do Poder Legislativo ter encontrado um terreno anexo aqui à casa. Isso não se encontra qualquer dia.
Eu acho que tem que ter uma lei específica, como o vereador Luciano já bem diz, tem que ter essa lei específica. A Câmara hoje ela tem recurso suficiente para poder fazer a aquisição desse imóvel, e esse imóvel é um bem que vai ficar para o município. Não é do presidente tal, o vereador tal. Qualquer de vocês, por exemplo, que amanhã for presidente, vocês vão ver a dificuldade que tem de trabalhar nesse prédio dessa casa. Então eu acho que veio assim numa boa hora, existe o dinheiro, existe pessoas para vender o terreno aqui no fundo da Câmara, onde pode ser feita uma construção planejada para a Câmara Municipal daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Vereador Wellington. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar o pessoal que se faz presente em plenário. Senhor presidente, a discussão é pertinente, por isso eu presto atenção dos senhores, né? A gente sabe da necessidade da ampliação ou da compra, né, aquisição de um terreno para o espaço físico da Câmara Municipal, muito bem dito pelo autor do projeto, assim como Gedal. A gente sabe realmente da necessidade de ampliação. Mas o que muito me preocupa, a gente lê está aqui, ó, no artigo 1º, fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a adquirir um imóvel destinado à ampliação do prédio da Câmara Municipal, móvel esse extremando, com atual sede do Poder Legislativo, situado na Rua das Flores, número 295, matriculado no CRI dessa Câmara, no livro 2, RG, sob a matrícula 499, de 23 de janeiro de 1978, medindo 12 metros de frente, extremando pela direita com Simval Caldeira de Miranda, pela esquerda com a própria Câmara Municipal e pelo fundo Concórdia. Já não tem medição. Não sabe-se, e a gente teve uma conversa em off aí, e eu atentei aos senhores, né, que não tem uma medida. Perguntei quanto valia o metro quadrado, aqui falou que é R$1.000. E a própria documentação que não fala quantos metros quadrados, como é que você adquire um terreno desse? E outra coisa, senhor Gedal, muito me admira aqui, essa Câmara aqui, por vários vereadores aqui, disse de aluguel de uma casa enorme de 2.000 é caro. Eu fiquei alasmado agora para saber que alugou-se um corpo para guardar documentação, R$7.000, Gilmar. Isso muito me espanta. R$7.000 para guardar documento? Não, isso é brincar. Isso é dinheiro público, né? Poderia ter nos chamado. Eu acho que a modo de transparência é saudável. A presidência da casa toma suas decisões realmente, mas a gente é vereador, a gente é cobrado na rua. Foi dito aqui por várias vezes que o município havia alugado uma casa por R$2.500. É caro. Agora aluga um imóvel R$7.000. É muito caro, gente. E outra coisa, está dando 380 mil numa fundação, num terreno. Quem sou eu para avaliar a coisa? Não posso pôr preço nada dos outros. Tem que ter um avalizador, né? Foi dito que 2 anos atrás foi avalizado. Agora simplesmente não comprou 2 anos atrás, agora tem que comprar. E eu acho que o senhor, como presidente, deixa um instantinho, eu estou com a fala. Tá, eu estou com a fala, o senhor me perturba, né? O senhor me desconcentra. Na hora que for sua vez, o senhor vai ter seu direito. Aí o que acontece? Nós vamos dar 300, nós não. É dinheiro do povo, 380 mil, simplesmente falando 12 metros de frente e quanto de fundo. Nós sabemos aqui que tem um córrego que está comendo tudo aqui, ó. Está comendo tudo. E vai ser útil para nós até quando? Né? Quanto se acha que gasta uma fundação dessa? Para levantar garagem, não vai ter garagem. Nós todos aqui temos um carro e temos moto. Eu acho que o presidente, o senhor Gilmar, repetisse o ofício. Se o senhor não der conta, não tiver tempo hábil, vai estar entrando uma nova diretoria nessa casa, que deve cobrar assim do executivo, ele não pode negar. E se ele negar, aí eu aprovo. Eu sou um dos apoiadores.
Mas se dá-se 380 mil e 12 metros, não sabe quanto de fundo, não. 12 metros. O projeto falando que 12 metros de frente. Não sabe quanto de fundo. Isso é brincadeira, né? O município realmente tem terreno que pode ser cedido. Foi dito pelo presidente da nossa casa aqui, Reginaldo, senhor co-presidente de comissão. Nós temos área no Grajaú, tem no Jardim Aeroporto, tem no Nações, tem no Vista Alegre. É obrigação do município, sim, trazer e mostrar essa casa e mostrar boa vontade em ceder o terreno, né? Porque senão eu vou aprovar. Eu sou contra, desde agora eu só falo que sou contra. Porque nós não temos espaço aqui. O centro já não cabe mais. Vamos crescer o quê? 12 metros? Vamos pôr 12 por 12, 240 metros quadrados. E como é que vale 1.000 metros quadrados? Então não é transparente. Não. O projeto ele não traz tudo que o povo precisa saber, não só nós como o povo, né? Então eu, desde mão, já falo que sou contra esse projeto, sou a favor que compre-se, que construa, mas não aqui, porque nós sabemos que o espaço é pouco. Por que vai comprar um terreno de 12 metros quadrados? 12 por quanto? A fundação disso aqui, eu conversei com um engenheiro em off, ele falou que uma fundação simplesinha, mas uma pavimentação, não é menos de 200 mil reais, não. Né? Então, é hora de discussão, é agora mesmo, todo mundo posicione do jeito que tem que posicionar, mas eu desde já me coloco contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Solicitou pela ordem, vereador Gilmar e na sequência, vereador Luciano. O vereador Wellington, eu vou só convidar o senhor, porque o senhor deve voltar no seu WhatsApp aí e encontrar a mensagem que nós convidamos todos os vereadores para ir conhecer o prédio antes de locar. E o senhor não teve presente. Então, para falar depois, participa. Participa, conhece primeiro e opina. Porque eu convidei todos os vereadores para conhecer o prédio que seria locado e falei do valor dele antes de locar para todos os vereadores e todos concordaram. Então é o seguinte, eu gostaria que o senhor tivesse a condição de adquirir um lote de 500, 1 milhão de reais, gastasse mais 1 milhão em cima e alugasse ele por 0,1%. Porque o senhor é caridoso. Porque na iniciativa privada, se o senhor for avaliar um prédio daquele ali hoje, 1,5 milhão de reais, a 1%, o aluguel dele daria 15 mil. Né? Então, assim, e se o senhor falar que nós estamos alugando um prédio aqui para colocar caixa, o senhor foi lá conhecer o imóvel? O senhor sabe o que vai funcionar lá? O senhor sabe o que está sendo preparado para lá? Eu estou falando, já falei, o senhor que não sabe, ué, e está dando palpite sem saber. Então vai conhecer primeiro, pergunta primeiro. O senhor já atacou que a Câmara Municipal de Capelinha, o senhor afirmou aí, alugar um imóvel de 7 mil reais para colocar caixa? Então o senhor tem que saber primeiro qual que é a função que esse imóvel vai ter para depois o senhor falar. Porque aí o senhor está afirmando coisa que não é verídica. Mas o senhor falou que lá vai funcionar, lá aí, ó, o senhor está interrompendo, o senhor não gosta que interrompa o senhor? Lá vai funcionar a escola do Legislativo. Hoje nós temos 9 mesas para dar aula. Lá vai ter 18 mesas para dar aula. O nosso balcão do cidadão é um lugar apertado. Triplicou os atendimentos do balcão cidadão. Triplicou. Nós não temos condição de receber a população hoje adequadamente. Os banheiros da estrutura lá precisam reformar. O Júlio Caldeira, que é o proprietário do imóvel, que está alugado para funcionar a Escola Legislativa, e o balcão do Cidadão, inclusive, já comprou todos os materiais para a reforma daquele imóvel, que desde quando eu conheço ali está daquele jeito, o piso já está até saindo o esmalte, a cerâmica está ficando no barro. Então, vão conhecer a estrutura para falar, porque nós estamos tomando uma decisão até de urgência diante da circunstância. Porque se nós perdêssemos um imóvel desse aqui, procura aí e acha um imóvel mais barato do que aquele, com a estrutura que aquele tem, que nós alugamos. Ou a nova mesa diretora aluga. Então vão ajudar. Né? E outra coisa. E outra coisa.
o senhor falando da medição. Essa transcrição aí, eu sou obrigado a transcrever no projeto de lei o que está escrito no documento que está lá no cartório do Eduardo. Lá está de jeito. No cartório de registro de imóveis do município, é essa a transcrição do imóvel. Então, ela é a primeira tramitação do projeto, vai ser anexado tudo, o senhor pode ficar tranquilo. Nós não estamos querendo aprovar esse projeto aqui hoje, não. Nós estamos antecipando a discussão. Vai ser anexada a matrícula, que está com essa transcrição aí, vai ser anexado a medição e vai ser anexada a avaliação do imóvel por parte da comissão permanente dessa casa, que inclusive tem uma base privada, né, que foi uma avaliação feita em 2020, que se a gente aplicar o IPCA, que deu 12,63% em 2020, somado com 2021, passa de 400 mil. Então, nós acordamos que o valor vai ser menor do que a avaliação feita por uma empresa privada com a correção já da inflação. Então, nós estamos sendo totalmente transparentes e, muito pelo contrário, respeitando o dinheiro público, que é o que a administração não faz. Porque enquanto essa casa ficou alugada lá 10 meses recebendo aluguel sem ser utilizada, aonde funcionou a creche do bairro Cidade Nova, está lá vazia. Então, onde é que está faltando respeito? Então, nós podemos pegar essa documentação. O senhor disse aqui, agora na reunião, que alugou lá porque as documentações de prestação de conta, o senhor tinha que armazená-los e aqui não tinha lugar. Foi isso que o senhor disse. Foi isso que o senhor disse, está gravado em áudio e vídeo. Foi isso que o senhor disse, que era para guardar documentação. Se for só para documentação, o senhor pode... Olha lá, o senhor acabou de citar onde funcionava a creche, pode pegar lá. Eu tenho certeza que o município vai arrumar. Eu tenho certeza, né? Agora, porque todo dia aqui falando de dinheiro público. Eu só estou chamando a atenção, senhor presidente dessa casa, Gilmar, é porque o senhor sempre bateu na tecla que dinheiro público tem que ser olhado por nós. Aí eu torno a falar, R$7 mil um prédio. Dinheiro de quem? Do povo. O senhor acabou de dizer que tem um prédio municipal que já que ele serve para a prefeitura, tem que servir para a Câmara também ou não? Né? Agora, dá-se 380 mil, e eu só tentei aqui na medição que 12 metros, ele é incompleto, 12 por quanto? Porque teve uma reunião em off aí, né, que eu fui chamado às pressas, e não queria ouvir minha opinião. A maioria dos vereadores. Não quiseram, eu simplesmente opinei, né, eu sei que eu não me decido isso, o que compra, o que deixa de comprar, mas como fiscalizador, eu tenho a obrigação de pôr a par todo mundo. Agora, a documentação vem que 12 metros, 12 e pôs extremamente, 12 por quanto? Aí falou que tem mais ou menos 500 metros quadrados. Para dar 500 metros quadrados, teria que ser o quê? 12 por 50, 480 metros. Onde é que tem 50 metros aqui? De olho nu, eu sei. Né? Então, vamos tentar. Concordo que tem que ser construído. Volto a repetir, tem que se construir. Tá gravando, Gedal? Eu quero que o pessoal... né? 12 vezes quanto? Vezes 50? 600, né? 600. Concordo, tem que construir um prédio? Tem. Mas vamos bater na tecla, igual o senhor fez um ofício. Vamos pedir o município, ele tem sobrando, por que vai comprar se você tem? Peça de novo. Peça de novo. Quando a gente precisa pedir voto, você pede 10 vezes um voto. Né? Isso é reunião de comissão. Né? Eu sou membro das comissões. Sinto na obrigação de discutir. É agora. Quero ver vereador que não vem, não participa, chega aqui e vai votar sim favorável, sem saber do que se trata. É isso que o povo de Capelinha tem que saber. Aqui está cheio de vereador que não vem em reunião, de comissão, que é obrigação do legislador, e não vem em reunião, quando chega na hora de plenária, que vem cá e vota favorável, porque um votou e o outro não votou. Eles têm que entender do que se trata os projetos. Nós estamos falando de 380 mil, só um lote, né? E mais a fundação. Eu tive o prazer e a curiosidade de perguntar ao engenheiro quanto se gasta numa fundação básica aqui para construir só mais um piso, 150, 200 mil, para bater estaca. Tá bem? Somente gostaria de consultar o vereador Wellington.
se o mesmo está solicitando, então, uma nova avaliação do bem. Com certeza. Pela ordem, presidente, Mas, eu tinha solicitado a fala. palavra. Eu vou dar Está dentro do oportunidade para todos projeto, falar. parágrafo único aí, já Só um fala. minutinho, vereador. Inclusive, não poderá ultrapassar o valor da avaliação. Só um minuto, senhor vereador. É uma solicitação do senhor vereador, enquanto presidente de comissão, não posso deixar de atender o vereador que também faz parte de comissão. Presidente, eu não quero passar avaliação. Eu não. Não sou eu que estou interessado em comprar. E eu só estou discutindo o projeto aqui. Cabe à mesa diretora, ao presidente, fazer essa avaliação. Não sou eu que vou pedir, não. Né? Eu vou onerar mais o município uma vez que eu sou contra? Eu sou contra esse projeto, não de construção de uma nova sede. Que fica bem claro. O espaço físico hoje realmente é limitado, mas entendo eu que 12 metros, vamos supor que seja 12 por 50, não vai resolver o problema da Câmara. Daqui 5 anos não resolve mais. Capelinha está crescendo, essa Câmara aqui uns dias não vai ser 13 vereadores mais, já está falando em sala para cada um vereador, concordo, né? Você tem que ter sim para receber os seus eleitores, concordo sim. Só que aqui não vai ser viável. Aqui todos nós temos um carro, tem uma moto, exceto Dona Maria. Mas o marido dela tem, o filho dela tem. Onde vai caber esse espaço aqui? Aqui é apertado, nós sabemos disso. Não precisa fazer isso na correria, né? Vamos correr atrás do executivo, exigir que eles passem para a Câmara Municipal um espaço, um terreno grande, que esse terreno aqui pode ser leiloado e empregado lá. Nós teremos daqui a pouco reunião de tribuna, né? Dentro de alguns instantes. Somente esclarecer o Ayrton que não se trata de um projeto da mesa diretora, é um projeto que o senhor Gilmar assinou de forma individual, não faz parte dos demais membros da diretoria. Para encerrar, o vereador Luciano, tendo em vista que o projeto, inclusive, nós já solicitamos o seu parecer, então nós teremos que ter uma próxima reunião. Vereador Luciano. Não, serei bem breve, presidente, uma vez até porque o vereador Gilmar já falou sobre o assunto também, mas é sobre esses pontos mesmo. Quando o vereador Hélito falou sobre a questão da avaliação, no próprio projeto de lei, ele fala que a questão que o projeto deve passar para a avaliação do imóvel, inclusive não poderá ultrapassar a avaliação anterior. A Câmara é obrigatória ter uma comissão para fazer essa avaliação. Não se pode comprar algo acima de um valor que ele não vale mesmo. Isso aí está certo. Aquela hora, eu só pedi a palavra inicialmente aquele momento, porque foi citado a questão de uns aluguéis aí, uma casa alugada por aproximadamente R$ 2.500, que era barato. A alegação que nós fizemos à época não era se era barato ou se era caro. Porque, para mim, se ela tivesse em funcional, poderia ser 2, 3, 4, eu não poderia questionar o valor. Mas agora 2.500 uma casa fechada, você acha que é barata? Isso aí já é fechada, uma casa fechada. O município pagou quase um ano de aluguel de uma casa fechada a R$ 2.500. É barato? Não é. Pode ir lá para você ver. Até hoje eu acho que ela ainda está fechada. Depois da nossa denúncia, eles levaram uma prateleira e colocou lá do lado de fora dela. Eu voltei lá. Mas não funciona nada. Então são mais de 20 mil, 25 mil reais pagos à toa. Aí isso é que é caro. Se você estiver pagando por um local em uso, talvez não seja caro, não. Mas agora pagar um valor desse para uma casa fechada, apenas para beneficiar companheiros, isso eu discordo totalmente. Então é isso, presidente. Eu acho que... Eu somente gostaria de chamar a atenção para nós não fugirmos daquilo que está na pauta, pois nós não temos aqui nenhum representante do Poder Executivo para estar respondendo as perguntas que estão sendo feitas ao Poder Executivo. Então, eu acho que a gente tem que ser sucinto nas colocações e serem pertinentes ao projeto que estamos discutindo, que é uma solicitação da Câmara Municipal de Capelinha de aumentar sua estrutura. Não se trata aqui de projeto do Executivo Municipal. Se em algum momento os senhores quiserem fazer apontamentos ao Executivo, que vocês façam quando ele estiver aqui sentado para as discussões. O vereador Charles solicitou a palavra, vamos encerrar porque nós temos que ter ainda a tribuna livre. Vereador Charles.
Senhor presidente, eu acho que os vereadores têm que se atentarem aí, não a questão da necessidade, porque é visível a necessidade da Câmara, né? Fazer essa mudança, melhorar realmente o local, receber as pessoas, né? Os nossos munícipes. Mas sim se atentar na questão da legalidade do projeto. Se realmente é legalidade, se tem como a prefeitura ceder um terreno e esse recurso poder ser devolvido para a prefeitura e ser utilizado em outra coisa. É isso que a gente tem que se atentar e não ficar nessa discussão. Às vezes, como o vereador Ed falou, às vezes tem uma conversa formal com o executivo, ver o executivo possa ceder algum terreno sem dispor desse valor. O projeto, não tendo mais discussões, o projeto permanece em tramitação, aguardando os pareceres que foram solicitados e retorna à discussão na próxima reunião das comissões. Assim sendo, não tendo mais assuntos a serem tratados nas comissões, encerro essa reunião.